Paz, meus irmãos, boa noite, tudo bem com os irmãos? Para mim é uma grande felicidade estar aqui mais um dia, podendo compartilhar um pouquinho do que Deus tem falado comigo por esses dias, amém? É, Hoje vai ser uma pregação bem rapidinha, é, que Deus tem falado comigo muito e acredito que será bênção na vida dos irmãos, amém? Nós estamos vivendo alguns tempos difíceis, tempos de distanciamento social, né? No qual nós precisamos ficar longe das pessoas para a saúde delas, para nossa, né? É importante nós seguirmos essas regras. E Deus tem usado essa atitude, né, que virou comum, infelizmente, né, nós não podemos estar nos abraçando, nós não podemos mais estar momentos de intimidade, sim, com aglomerações, faz falta isso para as pessoas, né? E Deus me levou a pensar sobre o que nós temos feito com o distanciamento com Ele, com Jesus. Muitas vezes nós nos distanciamos dele e o que isso impacta na nossa vida? Quais são as consequências de uma vida distante de Jesus? Às vezes nós até vemos Jesus, mas ele está longe. E Deus não nos chama para termos um relacionamento de longa distância. Deus não nos chama para ter um relacionamento onde nós o vemos, mas não conseguimos chegar até Ele. Ele nos chama para ter um relacionamento presencial, um relacionamento de perto, um relacionamento no qual nós podemos encostar as nossas cabeças em seu peito e ouvir o seu coração. É isso que Deus tem para nós, é isso que Deus tem para a vida dos seus filhos. Não é um relacionamento de distância, não é um relacionamento de longura, mas é um relacionamento de perto, é um relacionamento de intimidade completa. Amém? Pensando nisso, convido os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias em Mateus 14, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele se despedia da multidão. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: Não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Olha, essa com certeza tá na minha lista de passagens preferidas da Bíblia, porque eu amo essa história de Pedro. Acho que ele reflete muito da gente, que às vezes nos momentos que nós mais precisamos ter fé, nós experimentamos o sobrenatural, mas mesmo assim nós não conseguimos viver na totalidade do sobrenatural porque nós temos medo, porque nós duvidamos. Mas hoje, como tema da mensagem, eu coloquei quão longe você está. Por quê? Dentro dessa palavra, muitos pontos me chamam a atenção. O primeiro deles é os discípulos. Eles estavam no barco e quando Jesus vem andando sobre as águas, eles têm uma visão distorcida. E esse é o primeiro ponto. Quando nós estamos longe de Jesus, nós temos uma imagem distorcida.
quando nós não conhecemos o coração dele, quando nós não conhecemos ele de verdade, intimidade, em momentos do nosso quarto, em momentos de relacionamento profundo, nós começamos a acreditar, nós começamos a ver, nós começamos a ser influenciados pelo que as outras pessoas dizem sobre Jesus, do que as outras pessoas dizem sobre um relacionamento com ele, do que outras pessoas dizem sobre o que ele faz, o que ele deixou de fazer. São esses momentos que nós começamos muitas vezes a perder a nossa fé, começamos a perder a nossa identidade e começamos a duvidar de quem Jesus é. Os discípulos falam: olha, aquele lá é um fantasma. Eles não conseguiam ver Jesus pela distância que eles estavam. E muitas vezes, pela distância que nós estamos, nós não conseguimos ver Jesus nas coisas, nós não conseguimos ver Jesus nas suas manifestações, nós não conseguimos mais ouvir Jesus falar ao nosso coração. E nós começamos a dar lado para a nossa carne, nós começamos a dar lado para que outras vozes nos influenciem, nós começamos a dar lado a outras vozes que não são a de Deus, que não são a de Jesus, que não são do Espírito Santo em nós. Nós começamos a não entender Jesus, quando nós estamos longe, distante, a nossa visão deturpada de quem Ele é, não nos permite, a visão santa dele não nos atinge mais. O que ele é, o seu amor, a sua graça, ela não entra mais no nosso coração. Então, por isso, nós não podemos ficar longe de Jesus, nós não podemos estar distantes para nós não termos essa visão deturpada. Nós temos que conhecer quem ele é. Ela nos tira do alvo. Nós precisamos saber tudo. A distância, ela nos fragiliza. A distância, ela não permite que nós fiquemos da mesma forma. Como assim, Lucas? Ela nos tira do alvo. Quando os discípulos começaram a gritar que Jesus era um fantasma, Jesus disse: coragem, sou eu. Nós precisamos ter coragem de enfrentar a distância e ir correndo até Jesus. Nós precisamos ter coragem de tirar os nossos medos e ir em direção a Jesus, pois Ele é o nosso alvo. O alvo é Cristo. Nós devemos seguir e conhecer, prosseguir em conhecê-lo. E o medo, a distância, ela gera em nós dúvidas. Pedro, mesmo tendo acabado de ouvir coragem, sou eu, ele duvida que essa voz é de Jesus e fala: se realmente o Senhor ordena que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Olha que incrível, olha que acontece. Mesmo eles tendo medo, eles não conseguindo ver Jesus, Jesus afirmando que é Ele, eles ainda têm dúvidas sobre quem está vindo sobre as águas. Eles conhecendo todos os dons sobrenaturais de Jesus, eles andando com Jesus, eles vivendo uma vida de milagres que Jesus já tinha operado. Nas passagens antes temos várias parábolas, vários milagres de Jesus. Então eles estão acostumados com a natureza gloriosa de Jesus. Mas mesmo assim, eles ainda, quando a pessoa que vem andando sobre as águas garante que é Jesus, eles ainda têm dúvida. É isso que a distância de um relacionamento concreto com Jesus transforma em nosso coração. Nós criamos um coração cheio de dúvidas. Será que é isso mesmo? Será que é a voz de Jesus? Será que nós não viramos um cristão totalitário no amor de Jesus, mas nós viramos um cristão meia boca, um cristão que cristão e mais alguma coisa. É aquele momento que nós começamos a entender, a ver que Jesus não é tudo. Essa distância, ela é totalmente perigosa, porque nós começamos a colocar no lugar de Jesus, a atribuir, não confiar totalmente em Jesus. São os momentos que em nossa vida nós começamos a colocar outras coisas no lugar que só Jesus deveria preencher. Por exemplo, são os momentos que nós acreditamos que para o nosso futuro nós não devemos sonhar com sonhos de Cristo, mas nós devemos acreditar, por exemplo, na astrologia, que todos os dias você fala: eu sou da igreja, mas deixa eu abrir aqui o meu horóscopo do dia para ter certeza do que tem para mim no final do dia. São nesses momentos que nós começamos a duvidar
que nós começamos a duvidar é que nós temos certeza que nós não estamos na totalidade com Jesus, nós não estamos perto o suficiente de Jesus, pois quando Jesus está perto, a dúvida não tem espaço, pois quando Jesus está perto, o medo, a distância, a distorção de Jesus não existe, pois quando nós estamos perto, nós vivemos a totalidade do amor dele. E o que mais nós vemos é que com a distância, com a dúvida e com o medo, tudo isso precede a queda. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele estava com seu coração duvidoso. Ele estava com o coração amedrontado por ser um fantasma. Mesmo assim, ele ainda foi o único que teve coragem de ir andar sobre as águas. Mas o medo das ondas, o medo dos acontecimentos, não fizeram ele confiar totalmente em Jesus e ele caiu. E o que eu mais acho incrível nessa passagem, que Deus me chamou bastante atenção, é que no versículo 30 diz: mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! E no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. O distanciamento, às vezes, é muitas vezes coisa da nossa cabeça. Eu achei incrível que Pedro, ele gritou. A gente grita para uma pessoa quando nós achamos que ela está longe, quando nós achamos que ela está distante da gente. Mas no versículo seguinte diz: no mesmo instante, Jesus o segurou. No mesmo instante. É isso que Jesus faz com a gente. No mesmo instante que nós clamamos por Ele, no mesmo instante que nós queremos que essa distância seja quebrada, Ele está lá para nos dar a mão e nos retomar nos seus braços. Então, não há distância que nos separe do amor de Deus, não há queda que nos separe do amor de Jesus por nós. Então, que quando caímos, nós achamos que nós estamos ainda mais longe de Jesus. Quando caímos, nós achamos que, agora Jesus não vai me querer mais. Quando caímos, nós achamos que a distância entre o pecado e Jesus nos distanciam tanto de Jesus. Mas o que Jesus quer é um coração arrependido. O que Jesus quer é que você grite por socorro, pois Ele poderá te tirar da situação. Pois só em Jesus nós encontramos refúgio, nós encontramos um lugar seguro. Então, se você cair, não ache que Jesus está longe. Acredite que Ele está mais perto do que você imagina e Ele está disposto a te estender a mão. Se você acha que está longe dele, grite por socorro e fale: Jesus, eu preciso de ajuda. E eu tenho certeza que Ele te responderá, pois Ele não é... nosso Deus, Ele não é Deus de nos deixar na dúvida, não é um Deus de nos deixar desamparado, mas Ele é um pai amoroso, que ama os seus filhos e entrega o melhor para eles. Então, confie em Deus, confie em Jesus. Não, se você caiu, se você está com dificuldades, creia no poder dele, creia e confie e grite por socorro, que Ele estará a te amparar, que Ele estenderá a sua mão imediatamente em seu favor, em seu socorro. Então, não deixe que o medo, que a distância te paralise. Confie plenamente em Jesus, pois só quando confiamos plenamente nele, nós vivemos uma vida sobrenatural de fé. Só quando nós confiamos plenamente em Jesus, nós vivemos uma vida plena nele. Então, simplesmente confie e entregue sua vida nas mãos de Jesus, pois Ele tem o melhor para você. Ele é o socorro bem presente nos momentos de tribulação. Confie e acredite nele. E quando nós nos entregamos a Ele, nós confiamos, nós pedimos por socorro, Ele nos tira das águas e nos conduz de volta ao barco. É um movimento lindo de nós vermos o cuidado de Jesus sobre nós. Eu fico imaginando que Pedro, ele deve ter dado alguns... Esse sou eu imaginando. Pedro já deve ter dado alguns passos longe do barco. E Jesus pega assim e coloca ele de volta no barco. Imagina ele viver o sobrenatural de ir até o encontro de Jesus e depois ele viver o sobrenatural de voltar com Jesus até o barco. Ele viveu uma experiência incrível, mesmo com medo, mesmo com angústia, mesmo duvidando. Ele teve fé de sair do barco. Ele teve fé e viveu os momentos sobrenaturais dele. Ele caiu, clamou por socorro. E Jesus
o segurou novamente e o conduziu para o barco. Nossa vida ela é cheia de altos e baixos, mas nós não podemos deixar que os baixos nos definam quem nós somos, nem o alto acreditar que nós viveremos apenas naquele lugar. Nessa passagem nós vemos vários altos e baixos de Pedro, mas é incrível como, mesmo Deus, Jesus já tem a consciência que nós somos pessoas imperfeitas. Mas mesmo assim, Ele nos ama e nos conduz de volta para o barco, que é o lugar de segurança, pois Ele é um Pai amoroso que não nos deixa nos afogar. Sabe, quando eu digo que Jesus quer estar perto de você, eu te asseguro que Ele realmente quer estar perto de você. Eu acho lindo uma passagem que se encontra em João 13:25, que diz assim: Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Esse discípulo é João, o amigo de Jesus. E, cara, eu fiquei embasbacado quando Deus tocou no meu coração, que é isso que Ele quer que nós façamos nele. Nós confiamos, temos um nível de intimidade tão grande que nós possamos repousar nossa cabeça em seu peito e ouvir o seu coração, ouvir o que Ele tem para dizer em completa intimidade. Você não encosta sua cabeça no peito de qualquer pessoa. Imagina que você faça isso se você é casado com seu cônjuge, ou se você é como eu, com seus pais, mas é com eles só. E Jesus nos convida a fazer isso com Ele. Nos convida a ter esse relacionamento íntimo com Ele, deitar nossa cabeça no peito dEle. Então saiba que Jesus, Ele te quer por perto. Não deixe a distância. Não viva uma vida de distância com Ele, porque Ele quer ter um relacionamento perto e próximo, um relacionamento íntimo com você. Ele quer que você, no final do dia, deite sua cabeça no peito dele e conte como foi o seu dia. Ele quer que você confie nele plenamente, que você ouça o que ele tem para dizer sobre o seu futuro. Ele quer que você ouça o que ele tem para a sua vida, quais são os planos dele para você, o que o coração dele clama para o seu coração, quais são os sonhos dele, qual é o centro da vontade dele, pois esse é o melhor lugar em que nós podemos estar. Então, que nós vivamos uma vida de intimidade com Deus, pois nós não podemos ter uma vida de distância com Ele, pois nessa distância muitas coisas começam a ser colocadas, e que se nós não percebermos o que essas coisas estão fazendo com o nosso relacionamento com Jesus, nós caímos. Nesse período de distância são colocados medo, são colocados inseguranças, são colocados dúvidas. E quando essas coisas chegam ao nosso coração, quando essas coisas elas nos contaminam, deixando nós entendermos que nós somos em Cristo, que nós temos um relacionamento íntimo com Ele, nós caímos. A distância começa a ficar cada vez mais distante, nós começamos a ficar cada vez mais longe. E não é esse o propósito de Jesus ter se entregue na cruz por amor a mim e por você. Jesus ele não se entregou na cruz para nós vivermos uma vida de distância, mas Ele religou, Ele foi a nossa religação com o Pai. Ele se entregou para que hoje nós pudéssemos ter vida. Então Ele quer que nós vivemos uma vida plena nele, uma vida de relacionamento, uma vida de proximidade. Não deixe a distância afligir o seu relacionamento com Deus. Se você hoje está distante, clame pelo nome de Jesus, pois nós sabemos que Ele está prontamente disposto a nos dar a mão. Antes que você caia, fale: Jesus, eu estou longe e eu quero te ver plenamente. Eu quero ver a tua glória resplandecer sobre a minha vida. Não quero te ver deturpado, imaginando que você seja um fantasma. Ou muitas vezes falando assim, eu ouvindo você e não reconhecendo a sua voz. Eu quero estar perto de ti. Eu quero ter um relacionamento puro e concreto contigo, Pai. Eu quero, ao você falar coragem sou eu reconhecer plenamente sua voz e não ter dúvidas de quem é você, não ter dúvidas de quem você é. Se você, ao te ver de longe, ao te ver de perto, reconhecer quem tu és majestosamente, nas pequenas coisas eu ver as suas maravilhas, nas pequenas coisas reconhecer que o Senhor está lá, que o Senhor é o responsável, pois isso é quem tu és. Toda a criação
clama por tua glória, proclama da tua glória, Pai. Então, que eu venha reconhecer ela em todos os detalhes, que eu não venha ter uma visão deturpada de quem tu és, mas que eu venha te reconhecer. Amém? Amém? Era essa palavra que eu tinha para trazer para os irmãos hoje. Foi bem rapidinha mesmo, mas acredito que eu também falo muito rápido, então tudo que eu tenho para falar eu falo em poucos minutos, mas acredito que tenha sido bênção na vida dos irmãos, que nós venhamos confiar em Deus plenamente e que nós não venhamos ficar longe dele, mas que nós venhamos ficar perto, pois esse é o lugar onde Deus chama os seus filhos, para estarem perto dele, conhecendo o seu coração cada dia mais e mais. Amém? Feche seus olhos e vamos orar para estar encerrando essa reunião. Amém? Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de compartilhar a sua palavra, Pai. Pai, que essa palavra, Pai, venha ter sido semente na vida e no coração dessas pessoas que estão ouvindo, Pai. Que elas venham ter sua vida, Pai, transformada, restaurada, Pai, curadas, Pai. Pois nós acreditamos, Pai, em viver um relacionamento perto contigo, Pai. Nós não fomos chamados, Pai, para viver um relacionamento de longa distância, Pai. Mas nós queremos nos achegar ao seu coração, Pai. Deitar nossa cabeça em seu peito, Pai, e ouvir o seu coração, Pai, ouvir os seus planos, Pai, para nós, porque nós somos seus filhos amados, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, Pai, nos guardado, nos guiado, Pai, e nos assegurado, Pai, que dias melhores virão, Pai. Obrigado, Pai, por tudo e em tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Fica na paz, igreja. Até domingo.